Alô galerinha, bem-vindos a mais uma aula do Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre o Reino Monera. No Reino Monera nós temos seres procariontes unicelulares, o que quer dizer, entre outras coisas, que eles não possuem a membrana nuclear. Os organismos do Reino Monera são quase sempre menores do que os eucariontes unicelulares, com algumas exceções, como por exemplo a Thiomargarita namibiensis, tem quase 1 milímetro de tamanho. A origem desse reino, que engloba o que hoje nós chamamos de domínio bactéria e domínio arqueia, pode ser traçada lá há mais de 3,5 bilhões de anos atrás, nos primeiros fósseis. Para você ter uma ideia, 3,5 bilhões de anos atrás é 53 vezes mais tempo do que a distância entre nós e os últimos dinossauros. Mas nós só viemos conhecer esses organismos há mais ou menos uns 4 séculos, já depois da invenção do microscópio. Um camarada chamado Antony van Leeuwenhoek, também conhecido como Toninho do microscópio, um comerciante e microscopista holandês, e ele adorava olhar tudo que ele podia no microscópio, ele adorava aperfeiçoar os microscópios que ele construía, e ele tinha muito orgulho da higiene bucal dele, que ele limpava os dentes todos os dias, os dentes eram impecáveis e tudo mais. E aí um dia, raspando o que tinha no dente e olhando no microscópio, ele conseguiu observar e descrever as primeiras bactérias, com certeza os primeiros registros de bactéria que nós temos. Antes já havia alguns registros meio duvidosos, mas com firmeza, com convicção, foi em 1683 que as primeiras bactérias foram descritas. Mas a relação entre bactérias e doenças só foi estabelecida em 1855 com a ajuda de um médico e epidemiologista inglês chamado John Snow. Durante um caso de epidemia de cólera em Londres que aconteceu no ano anterior, o Snow conseguiu mapear todos os casos e traçar a origem deles a um poço de água que estava localizado a 90 centímetros de uma fossa. As autoridades, não querendo admitir que havia contaminação de fezes humanas no abastecimento de água de Londres, disseram para ele que ele não sabia de nada, e aí, mesmo assim, fecharam o poço e milagrosamente todos os casos de cólera desapareceram. As bactérias estão em toda parte, no ar, na terra, na água, em todo lugar você vai encontrar bactéria. É muito difícil você encontrar um lugar aqui no planeta Terra em que você não encontre esses micro-organismos. Para você ter uma ideia, no seu corpo agora, nesse momento, de cada 10 células que você tem, na verdade só uma é sua. As outras 9 são células bacterianas. Você, de certa forma, é só 10% humano. E como são esses habitantes tão numerosos do planeta Terra? Você encontra bactérias principalmente nos formatos mais arredondados, algumas são um pouco mais compridas, ou então são espiraladas. São as 3 formas mais comuns, a gente chama de cocos, bacilos ou espiroquetas, mas na verdade você pode encontrar bactérias quadradas ou até mesmo em forma de estrela. Por serem procariontes, os membros do Reino Monera não possuem membranas intracelulares, ou seja, elas não possuem nenhuma das organelas com membranas que nós eucariontes possuímos, ou seja, elas não têm mitocôndria, não têm retículo, não têm complexo de Golgi, nem lisossomo, nem isso nem aquilo, e como você já está careca de saber, elas não possuem membrana nuclear. Ao invés disso, o cromossomo, único cromossomo circular, fica lá meio que boiando no citoplasma. Nós chamamos isso de nucleóide. Além disso, as bactérias possuem uma camada de carboidratos em volta delas chamada glicocálice, muito importante, às vezes chamado de cápsula. É como se fosse uma camada espessa e gelatinosa em volta da célula que ajuda até a proteger de alguns elementos. Mas talvez a estrutura mais importante de uma bactéria seja sua parede celular, tão resistente, definidora da forma da célula, e ela precisa ser tão resistente porque a pressão interna da bactéria é bem maior do que a pressão externa. Então, para a bactéria não estourar, ela precisa naturalmente dessa parede para conter
e impedir que a bactéria exploda simplesmente por diferença de pressão. A parede celular das bactérias, ao contrário da parede celular das plantas e dos fungos, é feita de peptídeo-glicanas, que são basicamente proteínas, peptídeo, ligado a carboidratos, a parte glicana da história. E com base na morfologia da parede celular, nós podemos separar as bactérias em dois grupos. O grupo das gram-positivas, que tem várias camadas de peptídeo-glicana, uma parede bem grossa, e as gram-negativas, que tem poucas ou até mesmo uma única camada de peptídeo-glicana e uma membrana externa além da membrana plasmática interna. Isso é muito importante porque isso pode definir qual antibiótico nós devemos usar para tratar uma determinada doença. Você lembra lá que a parede celular ela precisa ser resistente para impedir a ruptura da célula? E se nós dermos uma substância que impede a bactéria de sintetizar nova parede? Quando essa célula for se dividir, ela não vai conseguir sintetizar a parede e vai estourar por diferença de pressão. É assim que funciona, basicamente, a penicilina, que age principalmente nas bactérias gram-positivas. Antibióticos são medicamentos que agem no metabolismo bacteriano, mas não afetam o metabolismo de eucariontes. Então nós podemos dar esses medicamentos, essas espécies de veneno de bactéria, isso não vai afetar o metabolismo seu, do animal, do fungo, para falar a verdade. Antibióticos não podem ser usados contra fungos. Fungos são eucariontes. Antibióticos não podem ser usados contra vírus, porque vírus não têm metabolismo próprio. Os vírus que afetam os eucariontes usam o metabolismo de eucarionte para se replicar, e não as bactérias. Não tem nada a ver com a bactéria. Vírus não tem nada a ver com a bactéria. Repete comigo! Vírus não tem nada a ver com a bactéria. Então você não pode usar antibiótico contra vírus. O uso irracional dos antibióticos pode levar à seleção de cepas resistentes a antibióticos, como por exemplo a MRSA. MRSA seus antibióticos, parça. Se você não usa o antibiótico da maneira como seu médico, seu dentista, seu veterinário prescreveu, você pode acabar interrompendo o tratamento antes de matar todas as bactérias. E quem fica para o final são as bactérias que são mais resistentes aos antibióticos. O que acontece? Você interrompe o tratamento, as bactérias mais resistentes sobrevivem, se multiplicam, e aí quando você precisar tratar uma segunda vez vai ser mais difícil, talvez você acabe selecionando de novo as mais resistentes dentro das mais resistentes, e isso pode acabar selecionando. Da mesma maneira que a seleção natural age, você escolhe as bactérias mais resistentes, e aí aquele antibiótico que era tão eficaz agora já não vai servir para nada. E um problema que nós temos em relação a isso é que as bactérias se dividem por fissão binária, não é mitose. Fissão binária não pode ser mitose porque mitose envolve uma série de passos que só podem acontecer numa célula eucarionte. Como é que você pode, por exemplo, separar cromátides irmãs que não existem no cromossomo de bactéria? Como é que você pode desmontar a membrana nuclear que não existe numa célula de bactéria? Então existem coisas na mitose que não podem ser aplicadas à fissão binária. Então as células se multiplicam por fissão binária, as bactérias se multiplicam por fissão binária, e a taxa de crescimento bacteriano pode ser muito rápido. Para você ter uma ideia, existe uma bactéria chamada Escherichia coli, que o tempo ótimo de duplicação dela é de 17 minutos. O que quer dizer que se você tiver numa plaquinha como essa daqui, no momento inicial, uma única bactéria, depois de 1 hora você vai ter 8 bactérias. Depois de 2 horas você vai ter 64 bactérias. Depois de 5 horas e meia você vai ter 1 milhão de bactérias. Então, se você seleciona aquelas, nem que seja uma bactéria resistente, você pode acabar com um problema muito sério depois de alguns dias. Aliás, essas bactérias aqui nós cultivamos a partir de uma moeda de R$1. Se você quiser aprender como você pode fazer uma plaquinha dessa e cultivar suas bactérias em casa, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente tem tudo explicadinho. Se você já assistiu o vídeo, esse lado aqui é o lado que a gente não usou sabão e esse lado aqui é o lado em que a gente usou sabão. Você pode ver que a diversidade é até maior do lado do sabão. O meu sabão de Stormtrooper não deu muito certo aqui na hora de matar as bactérias. Aliás, se você for fazer esse experimento em casa, não esqueça de deixar a sua plaquinha
por um dia inteiro na água sanitária antes de você jogar fora o conteúdo. Você não quer selecionar uma bactéria possivelmente patogênica e aí contaminar a sua casa com bactérias terríveis que vão aí causar doenças em você e na sua família inteira. E como as bactérias podem causar prejuízo ao nosso corpo? Elas podem causar prejuízo por dano direto, simplesmente destruindo as nossas células. Elas podem causar danos através do consumo dos nossos nutrientes, ou então elas podem causar danos não através delas próprias, mas através de toxinas que elas podem produzir. Um exemplo de bactéria que produz uma toxina é a Clostridium botulinum, que causa a tal da intoxicação alimentar, também chamado de botulismo. Outra coisa que nós podemos fazer com essa bactéria é pegar a toxina dela e injetar na cara das pessoas. Parece maldade? Isso na verdade é o Botox, é a aplicação da toxina botulínica para dar uma enrijecida no músculo da pessoa e ela fica tudo com aquela cara de surpresa. Próxima vez que você estiver pensando em aplicar um Botox, lembra que isso aí é toxina de bactéria. Mas bactéria não é sinônimo de doença, na verdade só algumas bactérias é que causam doença na gente. Se você parar para pensar, quantidade de bactérias que existe nesse mundo e como são tão poucas aquelas que causam doença na gente. Como a gente mesmo falou, de cada 10 células que existem no seu corpo, só uma é sua e 9 são de bactérias. Como é que você não está aí morrendo de doenças cheio de bactérias? Justamente porque essas bactérias estão no seu corpo. Se você eliminasse essas bactérias, você abriria espaço para bactérias possivelmente patogênicas, possivelmente causadoras de doenças, chegar e tomar o espaço. Várias bactérias que estão no seu corpo estão lá simplesmente protegendo você de infecções que poderiam te causar alguma doença. Além disso, você tem, por exemplo, no seu intestino algumas bactérias produtoras de vitamina K. Existem bactérias no seu corpo produzindo vitamina pra você. Olha que massa. Vai chamar isso de bactéria malvada? Não é, muito legal isso aí, cara. E o que aconteceria se você tirasse essas bactérias por alguma razão? Vamos dizer, um uso estúpido de antibióticos. Você estiver em casa sem nada pra fazer, pensar, sexta-feira não tem nada pra fazer, vou tomar um monte de antibiótico. Você pode acabar eliminando as bactérias do bem do seu intestino e abrindo espaço para bactérias como Clostridium difficile, que como o próprio nome diz é uma bactéria difícil de você eliminar, e aí ela causa doença, causa colite e é difícil de você tratar, ela pode ser resistente a alguns antibióticos, e aí uma das maneiras, aliás, uma maneira bem efetiva de você tratar é recolonizar o intestino. Como? Transplante de fezes. Transplante de fezes é bem isso que você ouviu. Você pega a fezes de um doador saudável, mistura com água e sal, filtra, só para não deixar pelotinha, vai com um tubo, ela adivinha por onde você vai subir esse tubo, e aí você rega o intestino da pessoa por dentro com esse suco de fezes. Em 48 horas as pessoas geralmente param com todos os sintomas, voltam a ser saudáveis, etc. depois, de um transplante de fezes. Imagina o cidadão veio fazer vestibular achando que vai fazer medicina, Grey's Anatomy, e descobre que vai aprender a fazer transplante de fezes. Além disso, as bactérias possuem imensa importância ambiental. Elas estão em todos os ambientes do nosso planeta, fazendo parte, por exemplo, dos ciclos biogeoquímicos. Quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Elas estão fazendo a decomposição de nutrientes. Existem bactérias que são predadoras de outras bactérias. Existem bactérias que são produtoras, fotossintetizantes. Existem basicamente dois tipos de bactérias fotossintetizantes. As cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis, foi culpa delas que nós temos oxigênio na atmosfera hoje em dia. Se você pode, hoje, respirar feliz e saudável, agradeça as cianobactérias. E existem as bactérias púrpuras e verdes sulfurosas, que fazem uma forma de fotossíntese diferente de tudo que você conhece. Ao invés de usar água e liberar oxigênio, elas usam ácido sulfídrico e eliminam enxofre, por exemplo. É no reino Monera que está a verdadeira biodiversidade desse planeta. Enquanto nós estimamos que existam mais ou menos 10 milhões de espécies de eucariontes, existe uma estimativa de até 1 bilhão de espécies de Monera. É uma coisa surreal, inclui seres cujo metabolismo e a função e até a própria composição química são muito diferentes daquilo que você tem como normal ou necessário para a vida.
Bactérias também possuem grande importância tecnológica. Alô, futuro engenheiro! Bactérias podem ser cultivadas, por exemplo, como vetores de clonagem gênica. Além disso, você pode fazer bactérias transgênicas para produzir vários tipos de compostos farmacêuticos, inclusive produção de hormônios, como a insulina para os diabéticos, ou então vitaminas. Existem bactérias que consomem plásticos, que podem transformar PET em compostos de maior valor econômico. Existem bactérias que degradam substâncias chamadas ftalatos, e esses ftalatos são incorporados aos plásticos, são cancerígenos. Existem bactérias que vão lá e destroem esses ftalatos. Existem até bactérias produzindo combustível. O etanol de segunda geração, que a gente já viu aqui nesse vídeo, usa a celulose da parede celular das plantas como fonte de glicose para fermentação. Isso é feito através de bactérias que degradam a celulose e fornecem a glicose livre para poder fermentar. Acha que parou por aí? Existem aplicações mais recentes de bactérias que são capazes de detectar câncer. Nós usamos bactérias geneticamente programadas para entrar no seu corpo, procurar o câncer e, num passo ainda a ser desenvolvido, elas vão ser capazes de destruir o câncer de dentro para fora. Agora, eu não podia deixar de falar nesse vídeo dos primos pobres das bactérias, imensamente importantes do ponto de vista dos estudos de origem da vida e de biodiversidade, que são as arqueias. As arqueias fazem parte do que a gente chamava de reino Monera, mas na verdade elas são muito diferentes das bactérias. Hoje em dia nós não tratamos mais Monera, para falar a verdade, como sendo um reino, uma coisa unificada, porque na verdade as arqueias são mais parecidas com os eucariontes do que com as bactérias. Se você for analisar do ponto de vista estrutural, como por exemplo a parede celular das arqueias, não possui peptidoglicanas, né? Ou até do ponto de vista do funcionamento, os ribossomos de arqueias são mais parecidos com os ribossomos de eucariontes do que de bactéria. Então são grupos muito diferentes. O que elas têm em comum mesmo é o fato de serem unicelulares e procariontes. As arqueias constituem todo um domínio à parte, todo um grupo de organismos separado das bactérias e dos eucariontes. Elas vivem em lugares inóspitos para a maior parte da vida, como a gente está acostumado a conhecer. E por isso nós chamamos as arqueias de extremófilas. Existem as arqueias termófilas, por exemplo, que vivem em ambientes de até 120 graus, tão quente que teria desnaturado todo o nosso DNA, nossas proteínas, tudo que a gente tem, mas essas arqueias estão lá vivendo felizes, não conseguem viver em ambiente mais frio do que isso. Na nossa temperatura elas morreriam de frio, elas precisam viver num ambiente extremamente quente e elas têm um funcionamento tão diferente que elas usam ácido sulfídrico para gerar ATP, por exemplo. Existem as arqueias halófilas, que vivem em ambientes muito salinos, como por exemplo o Mar Morto. São lugares onde outros organismos não conseguem nem viver, não existe vida macroscópica no Mar Morto e tá lá essas arqueias halófilas vivendo felizes e faceiras e não conseguem viver em um ambiente menos salino do que isso. Coisa curiosa é que elas são, na maior parte, heterótrofas, mas dependendo da situação elas podem mudar o comportamento de heterótrofa para fotossintetizante, usando um pigmento chamado bacteriorhodopsina, uma fotossíntese completamente diferente de tudo que você conhece. Diferentona, barroca. E existem as arqueias metanogênicas, que como o nome sugere, produzem metano a partir do metabolismo delas. Elas são importantes no ciclo do carbono e elas morrem em contato com o oxigênio, elas são anaeróbias. Onde nós encontramos arqueias metanogênicas? Por exemplo, no seu intestino. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá na página do Facebook também, mostra pra todos os amiguinhos, se inscreve no canal, clica nessa bactéria aqui, olha como ela tá feliz que você assistiu esse vídeo, clica nela pra deixar ela mais feliz, se inscreve no canal. E é isso aí, até a próxima!